não deixa para amanhã. Não deixa para depois. O que Deus está falando para você é para hoje. Não é para depois nem para amanhã. Não é quando você acordar disposto. Não é quando o seu coração falar assim, agora vai. Não, é sobre a palavra. Querendo ou não querendo, coração inclinado ou não inclinado, mas se Ele está falando, faz agora. Muitas pessoas acham que não podem viver uma vida abundante em Cristo, simplesmente porque elas acham que não conseguem mudar, porque acham que não conseguem se libertar dos seus vícios, dos seus relacionamentos tóxicos. Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra, através daquilo que escreveu Lucas em Atos dos Apóstolos, que é possível mudar. Qualquer um de nós pode mudar, desde que a boa mão do Senhor esteja conosco. Veja o que Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 26, versículo 4 e 5. Não precisa abrir. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus o conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Mas Paulo mudou. Olha quem era Paulo, gente. Se você tem assim, será que eu tenho alguma chance? Todas. Totais chances. Se você está aqui, é porque você tem a oportunidade de recomeçar, de aproveitar a segunda chance. Não da forma como você chegou, mas sair daqui sob a orientação, sob a palavra de Deus no seu coração. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quem era Paulo? Paulo matava e perseguia cristãos, mas ao se encontrar com o Senhor no caminho de Damasco, ele teve a sua vida totalmente transformada. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele aproveitou essa chance. Isso nos mostra que é possível mudar. É possível mudar ainda hoje. Saiba que Deus tem encontrado você no trajeto da sua vida. Você não veio, você acha que veio aqui, não tinha nada para fazer, eu fui lá na igreja. Não, ele te esbarrou no caminho. E você está aqui hoje, porque Ele induziu você a estar aqui. Você só precisa pedir ao Senhor que lhe ajude no processo e ser intencional em querer mudar. Você quer mudar? Tem gente que sabe que precisa de mudança, mas não quer mudar. Não, mas deixa assim mesmo. Sabe que precisa, mas não quer. Não vai dar em nada. Não é ter consciência, é ter atitude. Não é ter conhecimento, é ter decisão, é mudar procedimento. Não, eu quero, eu preciso, então eu vou dar ouvido, dar crédito à palavra de Deus. Amém? Terceiro, todos os dias temos a chance de amar. E hoje nós estamos vivendo uma época que se fala muito de amor, mas se demonstra muito ódio. O alto índice de feminicídio não é amor, é ódio.
o número de assassinatos, porque alguém dá um movimento brusco e ele recebe um tiro na cabeça, no peito e morre. Isso não é amor, isso é ódio. Isso é inversão de valores. Nós temos a chance de amar. E amar é uma decisão. Não é sentimento. Amar é uma decisão. E quando decido amar, eu exercito o sentimento de afetividade pela decisão que eu tomo. Todos os dias há uma segunda chance, porque todos os dias temos a chance de amar. E hoje está assim: não adianta que eu não te perdoo. Por quê? Desaprendeu a amar. Não adianta, eu já estou por aqui com você, Não desaprendeu a amar. Pode ter uma ou outra pessoa que teve uma criação difícil, às vezes não foi criado pelos pais, ou se foi criado foi só pela mãe e passou, mas não faltou amor. Porque às vezes a mãe, sendo mãe e pai, ela tem que fazer tudo para suprir a ausência do pai, a ausência paterna dos filhos, e ela fica sempre no seu limite de estresse, de ansiedade. E às vezes a criança não entende, porque diz: mãe, por que você está fazendo isso comigo? Não é que ela não ama, é porque ela está tão sufocada, está tão estressada, está tão ansiosa, está com tanta coisa para a cabeça para resolver, porque ela tem que dar conta dos filhos, e ela está sozinha, que às vezes a gente acha que ela não está amando, mas é por amor que ela às vezes se estressa. Mas eu preciso amar, aprender a amar. Há pessoas que escolhem guardar a ira e o rancor, e essas pessoas escolhem não perdoar. E essa atitude de não liberar perdão faz com que elas estejam morrendo todos os dias. A falta de amor consome com as energias, consome com as nossas forças. E essa atitude da falta de perdão, coração cheio de ira, trava tudo na vida da pessoa. A pessoa não avança. Tudo que faz, empaca. Tudo que faz, dá errado. Sabe por quê? Porque não sabe amar. Não exercita o amor. E às vezes o primeiro exercício do amor é perdão. E às vezes eu não sei perdoar. E eu fico com a vida travada, bloqueada. E a falta de perdão consome quem não perdoa. Aquele que precisa do perdão e você não perdoa, para ele não acontece nada, para você morre. Porque você não exerce perdão. E aí, há algumas substâncias, uma delas é a dopamina, que ela vai vindo intensamente dentro do seu sangue, e ela vai te consumindo, ela vai te corroendo. Daqui a pouco você está doente. Por excesso de hormônios, por causa da ira, por causa da mágoa. E essa pessoa só conseguirá destravar sua vida quando ela resolver liberar o perdão. 2 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Preste atenção, quando você libera perdão, não é que você tem que voltar a conviver. Ela continua sendo tóxica. O problema é você que não perdoa, porque aí você é intoxicado por aquilo que você não libera.
Destrava aí o seu coração, destrava aí suas emoções. O apóstolo João apresenta não um novo mandamento, mas apresenta um que já era conhecido, que nos amemos uns aos outros. Sabe que é possível recomeçar todos os dias. Quando amanhã, nós estamos de noite. Quando dá mais ou menos, agora nesse inverno, vai começar a clarear, 15 para as 6, 5 e meia, 15 para as 6. Isso está dizendo o quê? Recomeço de dia. Você pode dizer, nesse recomeço disso, hoje eu vou recomeçar. Hoje vai ser diferente. Hoje eu quero a interferência de Deus na minha vida. Eu quero essa segunda chance, nesse novo dia. Deus sempre nos dá uma segunda chance, porque temos a opção de amar. Se nós só pudéssemos amar somente nas coisas boas, Jesus não ficaria aqui 2 dias. Olha o que ele sofreu por amor. Olha o que ele suportou. Lá na cruz, pregado, angustiado, sentindo-se desprezado, cravo nas mãos, cravo nos pés, sentindo sede, coroa de espinhos, lança acometido ao seu lado, jorrando sangue. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala, mas ele era Jesus. Tá, mas e você é você. Jesus, ele fez aquilo ali como homem, não foi como Deus. Perdoar é difícil, mas viver sem perdoar é muito mais difícil, porque intoxica, contamina, mata alguém. A escolha é nossa. Se guardaremos rancor em nosso coração ou não. Quarto, o final é melhor do que o começo. Em quarto e último lugar, sempre há uma segunda chance, porque o final é melhor do que o começo, como deixa escrito claramente no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Quem sabe você tem aqui tido um começo difícil e controverso, mas saiba que você está no meio de um processo, e o melhor é o final, e o que Deus pode criar na vida da sua vida até lá. Qual é a sua situação hoje? Se é de abundância ou se é de escassez? Mas não esqueça que tanto na abundância como na escassez, tudo isso é passageiro. E o que importa é a presença de Deus conosco. Tenhamos cuidado, administremos bem esses extremos. Pedro com Jesus fracassou no seu trabalho, mas ele atentou para a palavra de Deus e aproveitou a segunda chance. Talvez você esteja aqui e diz: ah, meu caso, uma certa ocasião, uma senhora conversando, e foi falado para ela, disse: não, Deus pode mudar a vida do seu marido, Deus pode mudar essa situação sua. Não, eu sei que Deus é poderoso, mas meu marido é muito difícil. Não, Deus pode, irmãos. Deus pode. Nós estamos diante de um Deus que não há nada impossível para Ele.
Para Deus todas as coisas são possíveis, mas eu preciso criar essa esfera de possibilidade. E essa esfera de possibilidade é criada, é formada, ela se manifesta quando eu atento para aquilo que Ele me diz. E muitas vezes aquilo que Ele me diz está fora da minha realidade. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos pescar de novo, e você vai lançar a rede do lado que eu vou te orientar. Era uma possibilidade quase que zerada. Pedro passou a noite toda, mas ele disse: sob a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Estou cansado, estou exausto, mas eu vou fazer. E a Bíblia Sagrada, você leu, nós lemos junto, que encheu, foi vindo peixe, chamou outro barco, encheram os 2 barcos, os barcos quase afundaram de tanto peixe. Sabe por quê? Ele aproveitou a segunda chance, atentou por uma coisa que não era possível. Ei, Deus não está contando com a lógica, Deus está contando com a sua fé. E às vezes a gente vive muito de lógica, mas Deus quer que você abra mão da sua lógica e atente para a fé, para aquilo que Ele diz. Sejamos um ponto de equilíbrio. Na abundância, tenhamos cuidado, sejamos prudentes. Seja dirigido pelo Senhor. Na escassez, não permitamos que o desespero tome conta do nosso coração. Você pode chegar à exaustão, mas não o desespero. Quando Pedro viu que não havia pescado a noite toda, ele cansou, mas ele não se desesperou. Não se desespere. A exaustão pode fazer parte, porque você fracassou em alguma situação, mas não se desespere. Gostaria de convidar você para você colocar a mão sobre o seu coração. Eu não sei, de repente você nunca experimentou fracasso. Mas se você já experimentou fracasso e às vezes você chegou numa situação e diz: e agora? Estou cansado, estou exausto. O que eu faço? Eu gostaria que você atentasse para a palavra ao seu coração. Deus está vendo você. Deus conhece a sua debilidade, a nossa debilidade, a sua fragilidade, as nossas fraquezas. Deus nos conhece, Ele nos vê. Mas quantas vezes Deus nos deu a chance do recomeço e você não atentou? E às vezes a gente fala assim: mas será que Deus não me ouviu? Deus está falando com você e você não deu crédito. Sabe por quê? Porque não é aquilo que você queria ouvir. Deus está falando a você, só que não é aquilo que você gostaria de ter ouvido e que você tem ouvido da parte de Deus. Abra mão daquilo que você quer ouvir. Porque Pedro nunca, jamais imaginaria que Jesus ia falar para ele voltar a lançar a rede. Provavelmente ele percebeu: Jesus está vendo que eu estou muito cansado. Ele deve trazer alguma palavra mais para amanhã. Ele não esperava que era aquele momento. Pedro estava na exaustão. Pedro esperou Jesus falar daquele ensino para depois falar: vamos voltar para o mar. Olha só que situação. Mas Pedro, sob a palavra dele, então mesmo que você esteja exausto, exausta, mesmo que você tenha aguardado, esperado muito tempo, e você não vê nenhuma alternativa, atente para aquilo que Deus está falando para você. Dá crédito, faça o que Ele quer que você faça. Não faça o que você acha que você tem que fazer. Faça o que Ele quer que você faça. Vença a lógica, porque Deus quer mudar nossa
a nossa rota, a nossa história. Se Pedro não desse ouvido à voz de Jesus, ele passaria todos aqueles dias, porque nem todo dia é dia de pesca, passaria dificuldades com a família. Mas quando ele atentou para a voz, naquele momento, mesmo cansado, mesmo exausto, a história dele mudou. Havia muitos peixes. Então, não deixe para amanhã. Dê ouvidos à voz de Deus hoje. Deus tem falado com você e você disse, não é isso que eu quero ouvir. Mas Ele não está falando aquilo que você quer ouvir. Ele está falando aquilo que você precisa ouvir. E Pedro não queria ouvir o que ele ouviu. Mas foi Jesus que disse, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Pedro. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos vê todos os dias. Os Teus olhos contemplam os bons e os maus, os dias bons, os dias maus. Tu és aquele que sonda, Tu nos conhece. Tu conhece e sabe da nossa fragilidade, das nossas limitações. Tu sabes, Senhor, Tu conheces que nós somos pó. E segundo a Tua palavra, ao pó nós retornaremos. Mas enquanto não retornarmos ao pó, enquanto estamos aqui nesse corpo, a nossa alma possa estar cheia da Tua presença, atentando para a Tua voz, para que possamos aproveitar segundo as chances que Tu tem nos dado, para que eu possa entender que não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que Tu queres falar, porque Ele fala daquilo que eu preciso. Deus não fala para alimentar ego, Deus não fala para vingar ninguém. Deus fala disso, você não precisa disso, você precisa só lançar a rede na direção certa. É sobre a palavra. Que você possa viver sobre a palavra de Deus, que você possa liberar perdão sobre a palavra de Deus, que você possa decidir a amar sobre a palavra de Deus, que você possa ter a consciência de que Deus nos vê todos os dias, nos conhece todos os dias. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos ter uma semana enriquecida pela graça da Tua presença, que possamos dar liberdade para o Espírito Santo nos ensinar, e os ensinamentos do Espírito Santo muitas vezes nos contrariam, porque somos confrontados. Pai, ajuda-nos a ser melhores, ajuda-nos a viver uma vida como servo, como filho, como amigo de Deus, e não como adversário, e não como murmuradores, e não como questionadores, mas como amigos. Senhor, ajuda-nos. Que a semana que estamos entrando seja uma semana diferente. Que eu possa refletir, pensar, analisar e dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que eu preciso fazer segundo o que Deus nos diz, nos fala, para a glória de Deus, Pai. Nos dê uma noite enriquecida, uma noite que a Tua presença seja ampla, seja intensa. Nos dê uma semana em que nós possamos aprender a contar cada momento, cada decisão, cada escolha, cada direção. Que nós possamos aprender a dar ouvido e identificar a voz de Deus através da Tua palavra. Tudo, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. E eu declaro a Ti, Senhor, que em Ti nós somos mais do que vencedores.